Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, um breve estudo da Palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, capítulo 20, que diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 5 e 22. Se nós fosse colocar um tema para esse breve estudo, seria crucificado com Cristo. A introdução vai dizer assim, no nosso primeiro ponto: crucificação. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Né? A nossa crucificação, assim como toda morte, envolve uma separação. Primeira separação, com a consequência da crucificação de Cristo, é a separação do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Veja o que é que vai dizer para nós. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Então, se nós estamos crucificados com Cristo, nós estamos mortos para o pecado. Nós não podemos mais viver no pecado. Né? A partir do momento que Cristo foi à cruz, Ele pagou todo o preço que o pecado exigia por amor de nós. Segundo ele diz, separação das crenças do passado e ambições. Colossenses capítulo 3, do 1 a 3, que vai dizer assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está vendo? Quem foi crucificado com Cristo, né? E ressuscitou com Ele, ele não mais está preocupado com as coisas da terra, e sim se preocupar com as coisas do céu. Se preocupar em chegar no céu. Outro ponto ele vai dizer, nossa crucificação envolve sepultamento. Sepultados no batismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque o batismo simboliza a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para a vida. Uma vida em Cristo Jesus. E a partir daquele momento que nós somos levantados da água no batismo, mostramos ao mundo publicamente que nós estamos nos separando do mundo e renascendo para Cristo. Outro ponto ele vai dizer, crucificação simboliza o fim de uma vida no pecado, uma fim da vida no pecado para uma vida de glória em Cristo Jesus, onde nós vamos ver agora em novidade de vida, né? Isso foi a crucificação. O que significa crucificação? Agora, a caracterização, que a partir do momento que a gente assiste aqui, nós vamos ficar caracterizado, parecido com Cristo. Aí, Cristo torna-se o nosso caracterização, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo torna-se nosso propósito de vida. Ali, quando nós somos sepultados no batismo, nos levantamos para caminhar em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. A partir do momento que somos levantados, né, nós vamos ver ali agora em novidade de vida. Vamos ficar caracterizados como cristão, como servos de Cristo. Então, ele vai viver em novidade de vida. Não mais viver como vivia antes, mas viver em novidade de vida. Porque ele já diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Outro ponto, temos que deixar nossa luz brilhar para que outros possam ver nossas boas obras e glorificar nosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Porque a partir do momento que aceitou a Cristo, ele vai viver em novidade de vida, vai viver diferente, não vai viver mais de acordo com o mundo. Então, a partir do momento que ele não vive mais de acordo com o mundo, a luz dele vai começar a brilhar. E o mundo vai notar uma diferença nele. Essa diferença que vai fazer o quê? Com as boas obras que ele está fazendo, vai mostrar que ele é um verdadeiro cristão. E aí isso vai glorificar o nome de Deus e o nome de Cristo. Por isso que ele diz, temos que deixar a nossa luz brilhar para o mundo, para que o mundo possa ver, né? Então, caracterização, você vai ficar caracterizado a partir do momento que ele aceitou a Cristo, desceu as águas do batismo, quando se levanta ele vai ficar caracterizado como um verdadeiro cristão que faz as boas obras. Outro ponto, ele diz, Cristo se torna o nosso padrão de vida. Nós, como Cristo, devemos cuidar dos negócios do nosso Pai. Lucas capítulo 2, versículo 49. E disse, por que é que me procurareis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Jesus foi levado ao templo e os pais dele esqueceram ele lá, vieram embora. Quando foram procurar, ele disse que estava procurando, né, cuidando dos negócios do pai dele. Então, todo aquele que aceitou a Cristo tem que se preocupar em fazer a obra de Cristo. A obra que Cristo nos incumbiu de fazer, né? Que ele mesmo disse, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E como nós somos caracterizados como cristãos, nós temos que cumprir o ID de Jesus. Fazer sempre a vontade dele, fazer sempre aquilo que ele tem designado para cada um de nós. E ele diz assim, nós como Cristo devemos sempre fazer as coisas que agradam ao nosso Pai. Evangelho de João capítulo 8, né? E o versículo 29 diz assim, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque faço sempre aquilo que lhe agrada. Veja que Jesus ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus. Ele não veio para fazer a sua própria vontade. É tão tal que quando ele estava orando, né, e viu o que ele ia passar, ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ele sempre fez a vontade do Pai. Nosso terceiro ponto vai ser assim, causação. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se entregou por mim. Nós vivemos na carne, é verdade, né? Nossos corpos físicos são descritos como nossa casa terrestre, deste tabernáculo, 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Veja que quando esse corpo, né, se deteriorar, ele já tem um corpo glorioso preparado para nós. Né? Nós não vamos ficar mais com esse corpo. A Bíblia deixa bem claro que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Mas quando Cristo vier buscar os seus fiéis, vier buscar a sua igreja, nossos corpos serão transformados, nós teremos um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Então, se essa casa se deteriorar, Deus já tem preparado uma para nós no céu. Segundo ponto vai dizer, as palavras de Paulo, eu agora vivo, lembra-nos o contraste entre a vida que agora vivemos e a nossa vida antes de se tornar um cristão. Elas também servem para nos lembrar da brevidade da vida. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois desvanece, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, fazemos isto ou aquilo. É claro, porque o dia de amanhã não pertence a nós, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente planeja, a gente elabora, mas só quem sabe se vai acontecer realmente é Deus, porque daqui a um minuto, daqui a um segundo, a gente não sabe onde nós vamos estar. Então nós devemos sempre dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Ele permitir, se Ele quiser, estiver dentro da vontade dEle. Porque muitas vezes pode ser que não dê tempo da gente fazer aquilo que a gente realmente quer. Porque tudo está no controle de Deus. Nós vivemos pela fé. Paulo escreveu em outro lugar que nós andamos por fé e não por vista. Uma referência à nossa fé pessoal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Mas aqui Paulo fala de viver por fé, isto é, o sistema da fé, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé ela foi guardada, porque ele combateu o combate dentro do que
as regras do combate exigia. Sofreu açoite, apedrejamento, abandono, naufrágio, fome, nudez, tudo isso ele passou. Mas ele não perdeu a fé, pelo contrário, ele estava com a fé guardada. E dessa mesma forma tem que ser nós, guardar a nossa fé. Aí ele diz, para viver pela fé é viver com Cristo dirigindo nossa vida, né? Como cristãos somos crucificados com Cristo, Cristo vive em nós e nossas vidas são feitas novas por causa do amor de Deus por nós. Então, se nós já estamos crucificados com Cristo, nós temos que viver por fé. Crucificado com Cristo, Cristo vive em nós e nossas vidas são feitas novas por causa do amor de Deus por nós. Amém? Deus abençoe, que você possa assistir esse vídeo, curtir, comentar, aprender um pouco mais com ele. E lembrando sempre que nós não somos nada. Nós estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Nós estamos aqui, daqui a um segundo também não está. Que tudo tem que estar dentro da vontade e do controle de Deus. Nós não sabemos o que será o amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito no canal, você que tem comentado, curtido, continue fazendo isso que é para nos ajudar e que nós possamos crescer cada vez mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.